Bom dia, meus irmãos. Vamos seguir com a nossa série Restauração, onde estamos olhando aí a partir da experiência de Davi, com a sua confissão de pecado, seu arrependimento, né, extraindo algumas lições para a nossa vida, né? E ontem a gente viu que Davi estava lidando com o seu pecado, ele tentou encobrir, aí ele começa a colher duras consequências. A gente vê em textos paralelos que ele começa a sentir isso em seu próprio corpo. Né? E o pecado, de fato, é um grande problema que a gente tem. E é um grande problema que a gente tem que a gente, por nós mesmos, jamais conseguiríamos solucioná-lo, né, por nós mesmos. Aí veja, a grande lição que que eu quero conduzir a gente durante essa semana é que sem arrependimento, né, jamais há esperança de restauração. Hoje eu queria olhar para os versículos 3 e 4 do Salmo 51, versículos 3 e 4. Vamos ler? Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. O primeiro passo para a restauração é o reconhecimento do pecado. Davi, por um tempo, ele tenta esconder o seu pecado, ele tenta encobrir, mas o que acontece, ele estava, na verdade, arruinando a sua própria vida. Então ele olha de maneira séria, de maneira apropriada para aquilo que ele tinha feito, e ele assume a sua culpa. A convicção do pecado vai ser o primeiro passo aí para que a gente então se depare e encontre a restauração. Não há esperança de perdão, como eu disse, sem confissão de pecados. A gente não consegue encontrar restauração sem o arrependimento, sem a gente reconhecer a nossa culpa e que a gente precisa da graça de Deus. E perceba que Davi pecou contra o seu povo, contra seus guerreiros, pecou contra Betseba, pecou contra Urias. Mas olha a profundidade da confissão de Davi. O versículo 4 diz: contra ti, só contra ti pequei. Por que ele fala isso? Porque por mais que envolva alguém, nós pecamos contra alguém que Deus ama. E toda vez que pecamos envolvendo um terceiro ou não, a gente está indo contra a vontade de Deus, a gente está indo contra um chamado à santidade que Ele nos deu. A continuação do versículo 4 fala: de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar. Davi, ele não fica tentando arranjar justificativas, criando desculpas, tentando colocar, às vezes é por causa dessa circunstância ou por causa daquela pessoa, mas ele reconhece a sua parcela de culpa, e como a justiça divina que estava sendo aplicada sobre ele era justa, Deus, ele é justo. E eu acredito que, assim como você, quer ser santo assim como o Senhor requer, e como Ele mesmo é. Só que a gente lida ainda com a presença do pecado, com a realidade do pecado nas nossas vidas. Ontem a gente viu que não é possível esconder o nosso pecado, e quem tenta fazer acaba encontrando a destruição. Nós não conseguimos purificarmos a nós mesmos. E o caminho da restauração vai passar pela admissão de culpa, vai partir de um reconhecimento da carência que a gente tem da graça de Deus. Nós precisamos da graça e da misericórdia dele para que sejamos então purificados, sejamos transformados. Sabe aquele pecado às vezes que você lida, e muitas vezes você tenta encobri-lo? Não faça isso. Você vai encontrar destruição, você vai encontrar ruína nesse caminho. Se achegue ao Senhor, se dobre diante dele com o coração contrito, confesse seu pecado, e comece a desfrutar então de restauração, comece a desfrutar de libertação. Deus te abençoe hoje, meu irmão.